Bom, eu participei há muito tempo da discussão em relação às antenas celulares quando a lei foi criada no município de Criciúma. Meu pai era vereador na Câmara Municipal e participou efetivamente da discussão junto com a Unesc, né, com a universidade. Inclusive, naquele ano, né, de 2001, foi o encontro, o Fórum Mundial que aconteceu em Porto Alegre, teve uma discussão muito ampla e profunda em relação ao prejuízo que a antena de celular provoca à saúde das pessoas. É claro que de lá para cá se passaram anos, né, as coisas evoluem e as discussões têm que ser refeitas. A gente, de forma alguma, a gente pode parar no tempo e não evoluir e não ir para frente. Mas ainda há muitas dúvidas. Há dúvidas significativas e que a gente não pode fechar os olhos para isso. Há estudiosos que dizem que a antena de celular não faz mal à saúde das pessoas. Mas há estudiosos que comprovam com suas teses que há prejuízo para a saúde das pessoas. E prejuízos profundos, como o câncer que mata milhares de pessoas dia a dia. E que tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui já perderam seus entes de casa em função dessa doença terrível e avassaladora, que a tendência é aumentar no seu dia a dia. E eu gostaria de fazer uma reflexão muito profunda. Talvez não tenha a interferência das antenas de celular na vida dessas pessoas que se foram e a vida de muitas pessoas que ainda se vão. Talvez a gente esteja falando aqui enormes besteiras. Quem esteja hoje defendendo a não revogação da lei, né, dessa lei de 300 metros, que de repente até a discussão poderia ser mais aprofundada na distância. Concordo, de repente evoluímos nesse ponto. Mas a discussão é muito mais profunda que isso. E em todos os debates que nós participamos, tanto os estudiosos que vieram aqui representando as telefonias, e como os estudiosos que vieram aqui representando a nossa universidade, a nossa Unesc, que eu acredito e que eu confio, todos eles foram consenso num ponto: a medição dessa potência da radiação. Isso foi consenso em que, claro que a gente sabe que esse aparelhozinho aqui, ó, aqui no ouvido, faz mal, ele tem uma força incrível e faz um mal terrível para a nossa saúde, mas a opção da Tati ter o celular. Se eu não quiser ter o celular, eu abandono o celular. Mas é uma opção que eu tenho enquanto pessoa, indivíduo, de ter ou não ter o aparelho de celular. Agora, a antena de celular não é uma opção minha. É lei. E aí volto a falar na questão da medição. E aí uso as palavras do professor Márcio da Unesc. O ponto onde essa frequência, essa potência pode estar é o mais perigoso para as pessoas. E isso só pode ser comprovado através de realização de medição. Só através de medição. E olha que a medição marcada com horário marcado, as telefonias podem inclusive manipular a potência desse foco. Pode diminuir naquela hora e depois aumentar. Isso é orientação de um professor estudioso, né? A Tati está falando porque eu não entendo disso. Muitas vezes eu até me calo nessa discussão quando eu não sei em determinado assunto, eu me calo, mas uso as palavras das pessoas que entendem dos técnicos. Podem até ser manipuladas essa potência. Aí, gente, sinceramente, colegas vereadores, todos nós sabemos do nosso papel aqui nessa Câmara. Nós sabemos que nós não podemos criar leis com vício de origem. A gente não pode criar lei que dê dispensa para o município, que só para comprar um aparelho para fazer a medição é 60, 70 mil reais. Que na cidade não tem um profissional para fazer o acompanhamento. Ah, é a FANCRI que vai fazer o acompanhamento? Mas quem é que comanda a FANCRI? É o Poder Executivo, é o prefeito municipal. Não que a gente duvide do prefeito municipal. Hipótese nenhuma queremos levantar. Mas, então, que repasse o compromisso para a nossa universidade, que é isenta de qualquer situação e que sempre luta pela qualidade de vida das pessoas. Então, gente, a coisa é profunda. E aí, na discussão, inclusive os representantes da ASIC falaram que a medição é importante, que se tivesse amarrado a questão da medição era importante, até porque ninguém aqui que está indo contra o projeto é contra o desenvolvimento da cidade, de forma alguma, gente. Nós queremos que a cidade cresça, que a cidade tenha emprego, que ela se desenvolva cada vez mais, mas eu prefiro, de repente, ser puxado na orelha, por nesse momento não estar olhando para o desenvolvimento econômico profundamente, que não passa pela questão dos telefones celulares, porque as outras cidades têm antena em cima das casas e o celular não pega. E que explicação que a gente pode dar para isso?
Então o desenvolvimento não passa só por isso, não passa só pela questão da antena de celular. Agora, vai me pesar nas costas se daqui 20 anos eu encontrar um cidadão em Criciúma e aí for comprovado o malefício que faz a antena e ele me cobrar que um parente seu, com um filho seu, alguém da sua casa morreu por uma irresponsabilidade minha nessa votação. E é isso que eu levei como parâmetro na minha decisão para votar hoje, gente. Né? Eu entendo que tenha divergências, que tenham situações e compreendo cada colega vereador que tomou a sua decisão. Eu acho que na vida a gente tem momentos de decisão que a gente tem que tomar, principalmente nós legisladores. A nossa vida é movida por decisões, né? A todo momento, a todo momento. Então eu só queria deixar registrado isso, né, nos anais dessa casa. Dizer que a discussão não para, com certeza ela vai ter continuidade, né, mas nesse momento, eu como vereadora, prefiro trabalhar a questão da prevenção, né, da questão da saúde das pessoas, que para mim tem que estar em primeiro lugar, porque a pessoa tem que ter saúde para ela buscar o seu trabalho, para ela buscar tudo que ela quer almejar na sua vida. Então, saúde em primeiro lugar. E claro que o restante depois a gente conquista. Então, né, só para deixar registrado, obrigada pela oportunidade e que as pessoas, né, que acreditam não desanimem, né, da luta. Acho que isso é importante, né, e lutar sempre pela saúde das pessoas. Obrigada, senhor presidente.